Porque, queira ou não, mesmo com um treino, com 2 treinos, havia uma expectativa dessa passagem, dessa transição do Ceará, fim da era barroca, que afundou o time na Série B, que não trouxe nada de positivo para o time, e início da era Guto Ferreira. Como é que você viu desde a escalação? Se a escalação realmente causou uma boa impressão, como foi comentado pela maioria, e como você viu o time dentro de campo, né, na partida em que durante pelo menos 70 minutos o Ceará não conseguiu ser muito competitivo sequer contra o Sport. Bom, Fred, ali o início de jogo, que a gente pode, até aquela parte um pouco mais de estudo, até a própria equipe do Sport, na minha visão, não estava tão preparada para como viria o Ceará, com tantas mudanças como as que o Guto acabou processando. E aí a gente vê, do ponto de vista do torcedor, um time que, de fato, no papel, tem muito o que agradar. Você tem esse problema crasso na lateral esquerda, que é não ter ali um jogador que se firme na posição, na direita também, mas não ter, sobretudo, um jogador que é o Danilo Barcelos, que não se firma, e aí você teve que recorrer durante muito tempo ao David Ricardo, e aí tem o retorno bem aguardado do William Formiga, que volta, mas é aquilo. É um atleta que é um lateral, mais lateral, portanto ele não vai te dar muita opção de jogo, até a própria saída dele não é tão apoiada, mas é um alento ter aquele jogador ali. Então, quando a torcida até casou, você está tendo o Guto voltando e tem a possibilidade de, em tese, sanar esse problema da lateral esquerda. Você ter aquele camisa 6 que é nota 6 e que vai passar de média. Fez as mudanças que, a meu ver, eram necessárias no meio-campo. Você ter o Kaique, que sempre jogava ali pela direita, era privar o jogador que melhor se adaptou a essa primeiro homem de meio campo, essa cabeça de área. Foi ali onde ele melhor rendeu, é onde ele tem mais gás, e acaba colocando o Kaique ali, também o Zé Ricardo, e usou o ataque com claro, sofreu com a ausência do Chay, mas usou o ataque, que é o que melhor engrenou no ano. É o esquema que com o Morínigo deu certo, com o Eric, o Janderson espetados, e o Vitor Gabriel um pouco mais centralizado, né? O que pode mudar, até jogando um pouco mais para frente, é o Varley pela direita, o Orejuela, deixar o time um pouco mais ofensivo, uma saída melhor ali por essa parte do campo, e também o Chay no meio campo, que fatalmente viria a ser o jogador a ser utilizado, né? E aí, Fred, só para levar em consideração primeiro essa escalação do Morínigo e o que se imaginava e o que se viu dentro de campo, o único ponto, antes da partida começar, que ainda você, claro, levando em consideração que não havia o Chay, levando em consideração que não havia o Varley, e aí, no caso, se optou pelo Michel Macedo, é o fato de você ter o Thiago Pagnussá na zaga. E é claro, ele foi o ponto destoante, ele é o ponto destoante dessa equipe do Ceará, independente do treinador que esteja ali à beira do gramado. E eu faço uma correlação muito grande, porque a gente viu aqui, antes do Ronaldo Angelim explodir nacionalmente, ele jogou muito bem pelo Icasa, pelo Ceará e depois pro Fortaleza. E o Ronaldo Angelim, ele tinha uma característica de fazer com que o duo de zaga dele, quem estava ali ao lado dele, jogar melhor. Alguns jogadores são assim, isso aí é independente da posição do campo, mas a dupla de zagueiros, isso é muito claro. E o Thiago Pagnussá, ele tem a qualidade inversa, que é fazer qualquer ser humano que esteja ali ao seu lado jogar pior. Então, na realidade, quando a gente fala que dessa equipe, dessas peças que o Guto tinha em mãos, a única que, de cara, você poderia questionar é o Thiago Pagnussá e por consequência, também o Léo Santos. Quem tivesse ali ao lado dele, não, a gente sabia que ia ter um problema. E isso depende da saída de bola. E claro que isso resultou em problemas nos principais lances, sobretudo no primeiro tempo, da equipe do Sport. Mas, assim, é um time que foi a campo com uma expectativa positiva e que, passados esses 90 minutos, se você fala, o Ceará, por 70 minutos, não foi competitivo.
Eu acredito que o Ceará não foi competitivo, ele só foi competitivo até o momento em que o Sport começou a encontrar alguns espaços ali no primeiro tempo, dentro de campo, achar algumas brechas, colocou a bola no chão. Porque ainda é um time que vai, durante algum tempo, e isso é até natural, e aí entra na conta da diretoria, essa perda de tempo e, sobretudo, os adversários diretos que o Ceará vai ter até o fim desse turno. São 4. Botafogo, Mirassol, Vila Nova e Juventude, salvo engano. O Ceará não vai conseguir encaixar contra esses 4 adversários diretos. Então, talvez, o que o time vai martelar nesse curto prazo pode ser, Fred Castro, decisivo para o Ceará no restante da Série B. Porque o Guto não vai ter 1 ou 2 jogos que, mesmo jogando mal, você sabe que esse elenco vai, na base da individualidade, conseguir alguma coisa em casa. Então, desses próximos 12 jogos que o Ceará tem, eu não vejo apenas pela escalação, pela entrega das camisas e pela disposição em campo, se essa equipe vai ter condição, enquanto coletivo, de ser tão proativa e de conseguir ter realmente, até certo ponto, o entrosamento necessário para se valer, principalmente nos jogos em casa, que é onde o time vai ter que ser um pouco mais proativo. Então, foi um jogo que a gente tira muito pouca coisa, e eu acho que o suprassumo de tudo, Fred, é de que é um Ceará que vai ter muito trabalho, que vai dar muito trabalho para o Guto, e que a gente tem pouco tempo para que esse trabalho frutifique. Claro, o ponto positivo é você saber que ele já larga com, em tese, um time que no papel é aquele, são poucos os ajustes que precisam ser feitos. A diretoria vai ter que correr atrás e também trabalhar um pouco nessa janela que se inicia agora e ver se traz mais qualidade para esse elenco, mas saber que é pouco tempo para já conseguir levantar esses frutos.